Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. No último capítulo, no último versículo do último capítulo, do capítulo 6 de Apocalipse, ele faz uma pergunta, depois de falar daqueles que vão clamar por que os rochedos caiam sobre eles, aos montes dos rochedos, no versículo 16, cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? A resposta para esses, que são os incrédulos, os ímpios, a resposta para eles é ninguém. Ninguém poderá subsistir. Mas a resposta para os fiéis, os que irão se converter durante os 7 anos, que incluem o princípio das dores e a grande tribulação, a resposta é o capítulo 7. Esses vão subsistir. E aqui Deus então vai abrir um parêntese agora, antes da abertura do 7º selo, e mostrar como ele guarda ou guardou muitos que irão subsistir sobre a terra. E aí nós temos esses 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, no versículo 1 do capítulo 7, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente. Algo que vem da banda do sol nascente nos fala de um novo dia, né? Como é o nascer do sol, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, esses anjos vão colocar uma marca naqueles que serão protegidos durante esse tempo de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta perseguição, mas obviamente Deus nunca abandona os seus. E ele vai então marcar. Aqui é um número simbólico, 144 mil, é 12 vezes 12 vezes 1000. 144 mil, um número simbólico de todos os pertencentes às 12 tribos de Israel. E a gente sabe que 12, ele é nem sempre na Bíblia o número 12 significa exatamente o 12, né? Ele muitas vezes significa um status. Por exemplo, depois que Judas foi excluído dos 12 apóstolos, de entre os 12 apóstolos, eles continuaram a ser chamados de 12. Tem uma passagem na Bíblia, não me lembro agora, que faz uma menção aos 12, mas naquele momento não tinha mais 12, numericamente falando, mas era ainda assim uma instituição, esse é o nome correto, né? Uma instituição. Quando a gente fala no Senado brasileiro, tem lá tantos senadores, ainda que falte metade dos senadores, continua sendo o Senado brasileiro. Então não é exatamente o número de pessoas lá, mas a instituição que é o importante. E aqui é Israel como instituição, aos olhos de Deus, que são sempre 12 tribos, ainda que aqui nós não vamos encontrar as mesmas 12 tribos que nós encontramos no Antigo Testamento. Nós não vamos encontrar, eu creio que Efraim, né? Acho que Efraim não aparece aqui. Me parece que Efraim foi bastante idólatra no Antigo Testamento. E nós não vamos encontrar Dan também. Mas nós vamos encontrar José, que não aparece contado entre as 12 tribos no Antigo Testamento, mas aqui os filhos deles, Efraim e Manassés, acho que é, né, os filhos de José, que são contados como meia e meia tribo para dar uma tribo. E aqui José substitui, então, não só Efraim, mas também Dan, que estão faltando aqui. E aí fecha a conta de 12. Mas esses não são, de maneira alguma, é importante frisar isso, não são de maneira alguma testemunhas de Jeová. A gente precisa lembrar
sempre isso, porque existe uma seita anticristã, inclusive, porque nega a divindade de Cristo, que arvora ser os 144 mil. Só que como cresceu muito essa seita, hoje eles dizem que os 144 mil seriam só os escolhidos, os mais iguais entre os iguais, né? Os mais elevados ali, mas o resto também teria um lugarzinho. Mas, obviamente, não tem nada a ver com nenhuma religião, isso aqui, nenhuma seita. São israelitas, porque eles são de tribos de Israel. Ninguém poderia se considerar incluído nesses 144 mil, porque eles são israelitas. É muito claro aqui que Deus está falando dos israelitas, o remanescente de israelitas que será salvo durante os tempos de grande tribulação. No versículo 9 em diante, ele vai falar de gentios. Então existe a distinção, e Deus vai fazer sempre essa distinção. Nós sabemos que no Antigo Testamento havia Israel e havia os gentios. No tempo dos evangelhos, havia também Israel, porém representado ali apenas como Judá e Benjamim, muito embora outros de outras tribos estivessem presentes, como aquela que fica no templo, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Era Ana, acho que é Ana, né? Que ficava aguardando, e ela era da tribo de Azer, se não me engano. Então ela não era uma das tribos que ficaram em Jerusalém quando as outras 10 saíram do centro que Deus tinha estabelecido. Mas mesmo assim, em Jerusalém, havia pessoas representando todas as outras tribos, porque lá atrás, eu creio que em Zedequias, se não me engano, Ezequias ou Zedequias, aquele rei que restabeleceu a adoração em Jerusalém, Ezequias, né? Ezequias. Lá naquela época, alguns saíam de Samaria e dos lugares do norte e iam a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E provavelmente alguns acabaram ficando por lá mesmo. E é por isso que no tempo do Senhor Jesus nós vamos encontrar esses que, mesmo depois que as 10 tribos desapareceram do mapa, porque elas foram exiladas, espalhadas por muitas nações, ainda assim, nos tempos do Senhor Jesus, haveriam então representantes de todas elas ali ainda em Jerusalém, porém Deus olhava para eles como Judá agora, já que era a representação principal ali, era Judá e Benjamim. Mas aqui então, esses do versículo 9 em diante, eles não são judeus, eles não são Israel, eles são gentios, porque nós vemos no próprio versículo, fala, é uma multidão da qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas mãos. Os vestidos brancos, eles nos falam de justiça, e palmas nas mãos nos fala de vitória. E aqui, provavelmente, essas pessoas foram martirizadas, porém, talvez seja possível, né, alguns irmãos dizem uma coisa, outros dizem outra, talvez seja possível nós entendermos aqui como uma visão, vamos chamar assim, dupla, deles na terra e depois deles, depois de mártires, tendo essas palmas nas mãos e esses vestidos brancos. Eu acho isso porque quando nós vemos a visão do céu, lá em Apocalipse capítulo 5, capítulo 4, capítulo 4. Eles estão, no versículo 3, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, o arco celeste estava ao redor do trono, parecia semelhante à esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Mais para frente, eu creio que ele fala outra vez ao redor do trono, mas existe uma diferença aqui, por exemplo, no nosso capítulo, quando ele fala desses que são de todas as tribos, línguas e nações, eles não estão ao redor do trono, no versículo 9, eles estão diante do trono e perante o Cordeiro. E, no entanto,
quando nós lemos o versículo 11, todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus. Mais à frente, quando ele pergunta, no versículo 13, um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Talvez, os irmãos podem me corrigir, mas talvez aqui a visão seja mesclada. No momento esteja falando deles na terra, porque eles servem de dia e de noite no templo. E nós sabemos que o templo estará na terra. E não estão ao redor do trono, que é uma posição que a gente vê aparecer no céu, mas diante do trono. E eles são, então, gentios, que obviamente se converteram durante esses 7 anos, e talvez tenham, então, sido martirizados depois e estariam, então, na glória. Mas eu creio que eles tenham sido já separados ou até cobertos com a sombra antes, quando eles estavam na terra. Não sei se algum irmão tem alguma opinião a respeito disso, dessa diferença entre diante do trono e ao redor do trono. Essas duas classes de pessoas, israelitas e gentios, seriam basicamente os habitantes do reino de Cristo no milênio. Mas nós sabemos que no reino não vai entrar nada que seja pecaminoso, ou ímpio, ou falso. Porém, vão entrar apenas os que verdadeiramente terão crido no Cordeiro de Deus e entrarão no reino. Isso causa, às vezes, uma certa dificuldade por pensarmos que durante o reino de 1000 anos haverá também juízo contra o pecado. E há um salmo que fala: a cada manhã Deus exercerá o juízo. E serão mortos os que pecarem a cada manhã. E aí pode existir até uma certa dificuldade, né? Como que esses, então, conseguiram entrar no reino milenial de Cristo se eles eram falsos? Se eles não tinham realmente se convertido? Porque a gente sabe que quando Cristo vier, ele vai fazer uma seleção entre bodes, ovelhas e pequeninos irmãos. Os pequeninos irmãos são um remanescente de judeus fiéis, e as ovelhas são os gentios, que deram um copo d'água a esse remanescente, e os bodes são todos os incrédulos. Mas a gente sempre tem que lembrar o seguinte, que no Antigo Testamento, quando... eu não me lembro agora exatamente as passagens, mas tem passagem quando as pessoas não se lembravam do rei anterior, ou do reino anterior, ou de como tinha sido antes, e acabavam mergulhando na idolatria, saindo fora dos caminhos que tinham se estabelecido antes. E eu creio que acontece isso no reino de Davi, com os que vêm depois, e talvez no reino de Salomão também. Tem alguma coisa a respeito disso, dos que desconheciam o que tinha sido antes, né? Tiravam os marcos que os antigos tinham colocado. E nós devemos lembrar que durante o milênio vão nascer pessoas. Em 1000 anos vai nascer muita gente aqui na Terra. E esses que nascerem aqui na Terra, eles não entraram, vamos dizer assim, no reino porque eles creram. Eles simplesmente nasceram já no reino milenial de Cristo. Então, quando Satanás se levantar no final para se rebelar contra Cristo, não vai ser uma rebelião muito duradoura, vai ser uma coisa muito rápida, porque Cristo já vem e destrói Satanás e os que o seguem. Obviamente, isso aí ele vai encontrar muita gente que apenas imitou o que os outros faziam, mas que devem ter nascido durante esses 1000 anos. Esse versículo 11, nós vemos
mencionado todos esses agentes, né, que estarão diante do trono nesses 7 anos, né, de tribulação, para executarem os juízos de Deus. Nós vemos os anjos estavam ao redor do trono. Os anjos sempre são usados como aqueles que executam os juízos de Deus. No capítulo 4, nós não vemos mencionados separadamente os anjos. Nós vemos os 4 seres viventes e os anciãos. Então, os 4 seres viventes, que daí é o segundo grupo aqui que nós vemos no versículo 11, e dos 4 animais, que lá são chamados de seres viventes, eles, na verdade, eles não estão representados como pessoas, seja angélica ou humana. Eles são agentes, eles são aqueles que executam, eles têm todos os atributos necessários para executarem os desígnios de Deus, os julgamentos de Deus. Então, no capítulo 4, os animais, os 4 animais viventes, os 4 seres viventes, na verdade, estão incluídos neles os anjos. Mas no capítulo 5, nós vemos que eles estão separados. Existem os anjos, existem os 4 animais viventes e os anciãos. Então, há uma mudança, né, no caráter dos agentes que irão executar os juízos de Deus, de anjos que são mencionados ali separadamente, como um grupo separado. Inclusive, eles declaram, né, ao Cordeiro, porque é manifestado ali, então, pela primeira vez, né, que não foi no capítulo 4, o Cordeiro separado da divindade, da deidade, mostrando o Cordeiro que ele tinha o poder de abrir os livros. E é mencionado, então, os anciãos, os seres viventes e os anjos. Então, há uma mudança no capítulo 5 da ordem das coisas que irão acontecer e dos agentes que irão ser usados para executar os juízos de Deus. Os anjos, então, são postos, aparentemente, eu estou dizendo isso porque eu li no livro do William Kelly sobre o Apocalipse, e eles são colocados, aparentemente, à parte, os anjos, e os executores dos juízos de Deus, de então, serão os seres viventes, né, e os anciãos. Então, na verdade, esses 4 seres viventes, eles não são propriamente pessoas em si mesmos, eles são o caráter dos julgamentos que serão executados, o caráter dos seres que executarão os julgamentos de Deus na terra. E aqui no capítulo 6, no capítulo 7, os anjos, novamente, estavam ao redor do trono, e os anciãos, e dos 4 animais. Então, essa é uma cena realmente celestial, porque os anjos estão ali presentes, os agentes que executarão os juízos de Deus estão ali também, ao redor, né, do trono, e os 4 e os anciãos, que representam então os santos, né, que estão glorificados e são mencionados como anciãos porque eles também possuem todo o discernimento, todo o entendimento para executarem os juízos de Deus. Então, isso é uma cena, né, celestial, que está desde o capítulo 4, né, quando é aberta aquela porta para João olhar o que está acontecendo no céu, e como aqui também. E depois nós temos esses milhares aqui, né, de vestiduras brancas, que lavaram as suas vestes, né, no sangue do Cordeiro e entram para o milênio. Porque nós vemos que
no versículo 15, eu não sei se isso responde à pergunta do Mário, ou na verdade apenas coloca, né, uma ordem nessas coisas. No versículo 15, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Isso estamos falando do milênio. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, isso é que eles sofreram na grande tribulação, eles passaram, né, por grandes sofrimentos, foram até martirizados, e eles estão, então, diante do trono agora, e como nós vimos no capítulo 22, se não me engano, sobre aqueles que ressuscitaram e reinam sobre a terra, então, eles também fazem parte desse grupo, né, que faz parte da primeira ressurreição, e que estarão, então, mais sobre a terra, administrando, né, servindo a Cristo no milênio. Então, me parece que há duas cenas aqui, né, distintas, uma celestial e outra terrena, e de que fazem parte, então, os 4 animais, os 4 seres viventes, os anjos também na sua posição durante, que ainda continuarão sendo os agentes que executarão os juízos de Deus durante os 7 anos, né? E depois essa administração vai passar não mais para anjos, mas quando Cristo vier, então, e estabelecer o seu reino aqui, essa administração será aos homens, aos santos glorificados. Porque nós vemos que em Hebreus fala que não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, mas aos filhos dos homens. E isso nós vemos em Hebreus. Então, essa cena, né, toda que nós estamos passando aqui, tem hora mostra uma parte celestial, outra mostra a parte terrena durante o milênio, e em várias épocas também, durante a grande tribulação e também depois do estabelecimento do reino. A administração disso muda completamente. O Deus usando esses agentes, né, que executarão não somente seus juízos na tribulação, mas também a administração do reino, né, durante esses 1000 anos do reinado de Cristo. Esse versículo que eu citei de Hebreus é Hebreus 2. Diz o versículo 1: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Porque não foi a anjos que sujeitou o mundo vindouro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Daí continua mostrando assim a quem foi sujeitado o mundo futuro. Existe um princípio bonito aqui nesse capítulo 7 de Apocalipse que serve para nós em todo o tempo, que é quando um dos anciãos, no versículo 13, ele está falando obviamente com João, o evangelista, o João, o apóstolo, que escreveu o Apocalipse, e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? E de onde vieram?
Aí João responde, são esses, são aqueles? Não. João fala assim, e disse-lhe, Senhor, tu o sabes. Esse é um princípio bonito para nós, que lembrarmos sempre que quem sabe e quem conhece é o Senhor, e nós aprendemos sempre em dependência dele, né? Muitas vezes nós precisamos falar, não sei, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor me mostra, Senhor, como é que é. E é bonito esse princípio, porque João dá aqui um exemplo da atitude que cada um de nós deve sempre ter diante da palavra de Deus. Apenas 2 versículos disso que eu acabei de falar, da resposta de João, Senhor, tu o sabes. Um está em Provérbios, capítulo 8, versículo 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. E depois também no capítulo 21 de Provérbios, esses 2 versículos são importantes para lembrarmos sempre. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Uma coisa a gente também vê, o cuidado tão especial que o Senhor dá para todos aqueles que o aceitam. Aqui nós vemos no versículo 17, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então nós vemos que antes disso, muitos que creram em Deus, aceitaram a Jesus, passaram por provações grandiosas aqui nesse mundo, sendo mártires. E desde o povo de Israel também, quando ele estava no deserto, nós vemos que Deus os guiava pela sombra da nuvem, guardando-os do clima terrível que era o deserto. E aqui, da mesma forma, aqueles que aceitaram o Evangelho do Reino, que foram vestidos de vestidos brancos, né? Nós vemos que Deus vai enxugar as suas lágrimas nos seus olhos. Que cuidado, que amor que Deus tem com as suas criaturas, né? Que o aceitam. Um ponto tão íntimo de poder limpar, de enxugar as lágrimas de alguém que está chorando. É uma coisa que nos faz pensar, nós que temos o privilégio de não ter passado, pelo menos até agora, por provações difíceis, como alguns já passaram e esses passarão. Nós vemos como o Senhor cuida de cada um dos seus, com terno amor, com misericórdias, com graça. Que isso possa servir de alento aos nossos corações, de darmos graças a Deus, de poder viver num lugar em que nós somos livres para poder falar do Senhor, para dar testemunho da nossa fé. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.